Marcelo Bezerra. Nelson Brito. Rapaz, a gente está atrasado com esses nossos episódios, hein? Tamo, cara, a gente tá. Mas acontece, né, cara? Um monte de coisa Início acontecendo. de ano, né, cara? Início de ano. Passou carnaval com essa correria, aí todo Ah, mundo começa. aí a gente, exatamente, né? Putz, então, bem, não tem mas aqui estamos. Aqui Estamos estamos. aqui novamente, seja lá qual for o número desse episódio. Eu não lembro mais de qual episódio que nós estamos. Eu também não lembro mais, mas o último foi aquilo que a gente falou um monte de coisa sobre tudo, ou tudo Ah, sobre. aquele foi divertidíssimo. A gente tem que fazer mais daquele, pô. É, Mas vamos lá. Hoje o bagulho. Porra, falar nisso. A gente vai falar num tema aqui que tem a ver com isso, né? Cara, mas tem tanta coisa rolando na China, cara. Eu tava lendo hoje, ontem eu tava vendo Rios, né? Os caras falaram assim, que a China não reconhece Tibete, não reconhece Taiwan, não reconhece tudo não sei o quê, que fizeram meio que estão começando a fazer a mesma coisa que a Rússia fez com a Ucrânia, colocaram uma a ilha lá cheio de navio, falando que está fazendo uma simulação, que aquilo ali é só um exercício e tal. E aí, cara, me aparece hoje essa bomba aí do Dalai Lama, né, cara? Porra, o Dalai Lama dando. Quem quiser procurar, procura aí que a gente não vai falar sobre isso aqui, não. Mas aí, é. como a China está em pauta, qual que é o assunto hoje aí, Marcelo? Fala sobre a China, na verdade, sobre a empresa chinesa, né? Pinduo, cara, eu não consigo guardar esse nome. Pinduoduo, Pinduoduo. Pinduoduo, Pinduoduo. a concorrente do Alibaba, do JD.com, se chegasse aqui no Brasil, do Mercado Livre, e é o É, seguinte, é- é um site parecido, é um site, é tipo um aplicativo chinês parecido com o Mercado Livre, parecido com a Amazon, parecido com essas paradas que a gente conhece de venda. está atingindo aí, pelo que eu vi aqui, 750 milhões de clientes na China, né? Na China continental. Não chegou a Taiwan, na E, verdade, e, na China e- continental. mas Talvez, qual é, talvez chegue a Taiwan mas também. qual é o grande problema? Qual é o grande problema com relação a esse aplicativo, Marcelo? Não, cara, então, assim, como toda empresa, né, que precisa melhorar a sua performance de marketing, performance de vendas, seguindo todos aquelas teorias, né, de relacionamento com os clientes e conhecer os clientes e tal, certo? O que que eles fizeram? Então, eles intencionalmente, foram eles mesmos, tinha lá uma equipe dedicada a desenvolver malware para equipamentos Android. Então, tinha aqui os chineses, né, Xiaomi estava aqui, Samsung, algum outro mais, Huawei também. Então, o que que fazia esse malware? Então esse malware explorava uma série de vulnerabilidades no Android para ter acesso a praticamente tudo do celular. Alguns dizem que eles estavam explorando isso para identificar tudo que a pessoa fazia, até concorrentes, né? Outros diziam que eles estavam aí como uma segunda fonte de renda, estavam vendendo informações também. Então, mas tinha acesso, eles tinham acesso a fotos, chats, redes sociais e etc. e tal, inclusive podendo mudar configurações do celular. O que me chamou a atenção é que 150 milhões de usuários ao mês, né, que ele estava somando, né? Quer É, dizer, tipo, você imagina assim, a China é um país continental também, ela é gigante. 750 milhões de usuários, pensando na população da China, não é uma grande coisa, mas, cara, é um número bastante é um número considerável. bastante, é um número É um número expressivo. considerável. É, E se a gente for falar que ela tinha mais ou menos aí, cara, eu acho que ela era o dobro da eBay, se eu não me engano, segundo a notícia aqui.
Eu tava dando uma olhada aqui, ó. Ó. User base account, record, population, market. Ó, o valor de mercado dela, cara, ela estava estimada no valor de mercado 3 vezes maior do que o eBay. 3 vezes maior do que o eBay. Então, assim, cara, assim, Assim, pra- não é uma empresinha, né? É uma. não é, não é um negócio que começou ontem, né? É, Não é aquele negócio que começou ontem, que, porra, negócio que está desde 2015 aí. Entendeu? Foi fundada em Xangai e tal. É um ex-empregado da Google que começou essa startup e começou a dominar esse mercado aí junto com alguns que já estavam lá, que é a Alibaba e a JD.com. A grande questão é a seguinte, cara, para vocês entenderem como é que é feita aqui a coisa bem organizada aqui no Papo Reto. Marcelo encontra uma notícia interessante, me manda, eu leio e a gente lê junto. Eu vice-versa. encontro alguma coisa, mando para ele vai lá ler, eu leio junto com ele. E a gente define Se tivesse. em cima da hora do que vai falar. E a É, gente escolheu essa porque essa daí eu achei assim massa, porque o que os caras fizeram, Marcelo? Pô, eu li aquele negócio, eu, quando eu li o negócio, assim, é eu um fiquei negócio tão fora impressionado. do senso, né? Quer dizer, o Não, cara tinha uma equipe contratada. montou uma equipe. Eles são demitidos no início do ano, quando o negócio É está. que eu ver à tona, porque assim, não é um negócio que hoje, né? Não se sabe de hoje. É que esse negócio explodiu quando saiu na CNN. Mas já o pessoal já estava falando sobre isso na boca miúda. Mas o cara montou uma equipe. Tu imagina assim, tu tem uma empresa e tu fala assim, cara, a gente tem que aumentar. De comércio, É, né? comércio eletrônico, vai. É comércio eletrônico, venda online de tudo, de tudo, de tudo. E de repente o cara vira e fala assim, então esperando o mercado. Como é que a gente vai conseguir ganhar mercado? Alguém, de alguma maneira, falou assim: olha, dá para a gente espionar os usuários, sabia? Se a gente encontrar uma vulnerabilidade, dá para a gente. É, para onde eles estão viajando, de quem eles estão comprando, do que eles estão comprando da Alibaba, Caraca, e por aí vai. exato. O cara capturava. O bicho, olha, o negócio era tão intrincado. Olha que bacana. Os caras encontraram essa vulnerabilidade, colocaram isso nessa versão do aplicativo, disponibilizaram na loja da Google. Uma opção de gente fez download desse bagulho. Ele explorava, tipo, ele pegava privilégio sem você saber. E aí começava a pegar acesso a uma porção de coisa, a dados que não deveriam ter. Não é aquele negócio de você permitir, que normalmente o Android, e dependendo do fabricante, cada um implementa a segurança de uma maneira diferente e tal, porque tem a equipe do Android que é da Google e tem a equipe de de cada um dos fabricantes de celulares que eles fazem os seus SDKs personalizados para que você tenha mais desempenho. Samsung tem isso, a Motorola tem isso, outros têm isso. Que esses caras faziam? Eles conseguiam burlar todas essas formas de segurança, faziam uma escalação de privilégio e ele tinha acesso a tudo. Então o cara que tinha lá do Pindudu, Pinduoduo. o cara ficava monitorando o usuário que não pegava mais o Pinduoduo para comprar as coisas e comprava na Alibaba, ou comprava na JD.com, ou comprava na sei lá onde. Então, Entendeu? E ele monitorava isso e de repente começava a colocar uma opção de alerta para o cara aparecendo assim, tipo, olha, o que o cara tinha acabado de. Imagina assim, acabei de comprar um tênis da Nike. O software lá, através desse negócio, tinha esse acesso, baixava esses dados, trabalhava esses dados lá de uma forma automática e, puta, fazia já, ó, tem um lançamento aqui do mesmo tênis Nike que, tipo, não era falando assim, né, mas o mesmo tênis Nike que você comprou, né, o mesmo tênis Nike por um 70% de desconto, entrega grátis na sua aqui região. alguma outra coisa junto com o tênis Nike, né? Você compra, o cara comprou a bicicleta e E vai começa a empurrar o cara de, produz, porra, coisa para produz, bicicleta. então descobre que vai viajar e manda coisa. Olha, tem um negócio interessante aqui, como que o negócio foi bem pensado. Então, isso aqui durou vários anos, né? Vários anos. Eles começaram a divulgar isso
em cidades menores do interior da China, para não cair em Xangai, em Pequim, onde tem, né, onde tem as empresas, os profissionais e tal. Então eles começaram devagarzinho ali no interior. Aí também eles foram, aí depois eles acabaram saindo do Google Play, mas se aproveitaram também de outra coisa lá na China. É comum os usuários baixarem os apps do próprio fornecedor, não É, baixa do Google Play, né? Porque tem questões lá exato. internas lá da China e o Google, né? Então, ou seja, independente do Google Play ter removido o app, ele continuou sendo baixado e continuou É porque, funcionando. é porque a China tem algumas restrições. Vamos lá. A China, ela tem algumas restrições, não só pelo governo, mas às vezes até pelas empresas que não querem trabalhar junto ao governo da China. Por exemplo, lá eles não usam Twitter. Poucos usam Twitter. Lá eles usam um tal do Weibo, que também é uma plataforma como se fosse um Twitter. E aí o engraçado é que, tipo, tem o ministro da Tecnologia, da Informação e da Indústria, e também da administração do espaço cibernético. E eles lá eles têm regulamentação com relação a isso, a esse tipo de forma invasiva de você coletar informações. Eles não têm uma LGPD, não tem, mas eles têm umas regulamentações. E aí um cara que é um expert de segurança cibernética que tem 1,8 milhões de seguidores nessa plataforma Weibo, ele falou assim, provavelmente nenhum dos nossos reguladores consegue entender código ou programação. Tampouco eles têm entendimento de tecnologia. Você não pode sequer entender que o código é malicioso se ele for esfregado na frente da sua cara. Então, porque é sensor, né? O pessoal é. E para falar Assim, tipo, a verdade, certamente outros aplicativos do governo fazem a mesma coisa, né? Para poder espionar exato, as pessoas. assim, Então, e não foi um só que achou, cara, uma opção de gente, aí, porra, começou um murmurinho. Quando começou esse murmurinho, né, aí uma opção de empresa falou, peraí, tem coisa aí, porque isso primeiro foi identificado na loja da Google, eles identificaram e tiraram. Aí o que que a Pinduoduo fez? Eles chegaram e falaram, não, não, peraí, vamos tirar esse negócio, arranca esse negócio daí, gera uma nova versão aí do negócio para poder eles tinham identificado esse malware dentro da versão, lança uma nova versão. Só que nisso o pessoal já estava já correndo atrás. E detalhe, esses caras estão na bolsa. A Pinduoduo, ele é PDD, né? O código deles, no, acho que pelo menos que está passando aqui para mim na Nasdaq, parece que é PDD Pinduoduo Incorporation, né? disse E, caindo, e aí, caindo por causa e- disso, caindo alguma coisa, não? eu não sei, cara, mas o que eu te falo assim, cara? Aí os caras descobriram, aí, porra, tinha lá, tipo, um time de 100 engenheiros e alguns product managers para fazer, sabe, encontrar essas vulnerabilidades, desenvolver exploits e tudo mais. Os caras do nada falaram que no início do ano tiraram essa turma, mandaram a galera embora, outras realocaram em outros lugares. E começou a vir inside information, né, cara? Os insiders, os caras que estão lá dentro, o cara começou a divulgar, pô, eu ficava sabendo disso. Aí lançava um negócio pra mídia. Aí alguém do Ocidente chegava lá, perguntava, tentava. Que o pessoal também, né, esse pessoal é fogo, né, cara? Esse pessoal de imprensa é fogo. Quando eles querem ter informante, eles ligam direto para a mesa dos caras. E aí começou a atrair a atenção de uma opção de gente. E uma opção de empresa começou a achar, realmente tem e tal. E aí É, todo mundo. E aí falando assim, por exemplo, você tem lá uma startup. Primeiro assim, tipo, o que os experts acharam, né? O grupo de pesquisa da Checkpoint fez essa pesquisa. Teve uma outra startup, que é uma app security, uma startup de app security é, chamada Oversecurity.
que é Teve uma chinesa aí chamada Dark Hã? Navy também, que desculpa, que É, investigou. tem uma porção de empresa, sabe? Cara, o Ipons, assim, para mim, é um cara que tá lá no alto, ele já apareceu já em algumas pesquisas. E, cara, conduziram cada um conduziu uma análise independente da versão 6.49.0, entendeu? Que foi lançado no final de fevereiro. Então, quer dizer, esse malware, ele realmente explorava uma vulnerabilidade que foi achada e Mais conseguiram que fazer a eu. engenharia reversa disso e que tenta realmente ter acesso a outras coisas de de outros aplicativos que estão habilitados ou que estão instalados dentro do Android Phone, desse telefone Android. Então, cara, olha, eu vou te falar, o Marcelo, eu vou te falar, isso daqui para mim, cara, é o over the hype que tem de como uma empresa faz para se manter no mercado. E respingou no TikTok, né? Porque os americanos queriam tirar o app, né? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas estão Aí usando você aproveita também, né, cara? Porque é o seguinte, chineses, app chinês não pode existir aqui porque espiona a gente, né? exato, aí o pessoal já se aproveita, né, cara? O pessoal aproveita lá, pô, o cara escorregou ali, esse cara vai escorregar aqui também. Aí teve aquele depoimento do cara da TikTok, que também, porra, não explicou nada com nada, falando que era uma empresa privada e tudo mais. E assim, na boa, olha só, galera, só para vocês entenderem, existe o tal do ato patriótico nos Estados Unidos. O que significa dizer o ato patriótico? E pouca gente fala sobre isso. O ato patriótico significa dizer que qualquer empresa americana, quando contactada pelo governo americano, se for por direito, segurança nacional, segurança dos Estados Unidos, etc., etc., tem que atuar junto. Algumas empresas simplesmente dizem não, como já foi o caso da Google, que foi acionada até na justiça para ajudar, da Google, não, perdão, da Apple, que foi acionada pela justiça para ajudar a decriptografar sei lá, desbloquear um HD, um Então iPhone, foi e um eles iPhone. falaram, Um e eles iPhone. falaram que não iam e tal, e os caras, porra, tiveram que sair correndo atrás de uma opção de gente. Então, assim, tem pessoas que torcem o nariz para isso, mas existe esse ato patriótico. Nada impede que o governo da China chegue para essas empresas chinesas e fale: olha, vamos consumir. Eu preciso dessas informações porque nós estamos em estado de guerra ou é segurança nacional que está em jogo, etc, etc. E aí já pegaram o caso do TikTok aí, e aí o TikTok já é uma outra situação. Porque o TikTok, existem duas versões, né? Pelo menos pelo que eu entendi, conversando com alguns amigos que, inclusive, trabalham e têm essa visão dos dois tipo dos dois mundos, né? Do mundo oriental e do mundo ocidental. O que que a China promove lá dentro, o que é promovido no resto do mundo. O TikTok na China é uma coisa totalmente voltada muito à educação dos chineses. Eles passam muito vídeo falando sobre pessoas que ganham provas de matemática, provas de xadrez, experiências robóticas, construção de não sei o que, etc, etc. E no resto do mundo, o Ocidente, São os virou gringos. um negócio que é fanfarra. É. O cara, Dancinha o para cara, tudo que é lado e por aí vai, né? exato, entendeu? E nada contra. Eu acho que cada um se diverte da maneira que quer e usa da maneira que quer. Mas tem esse lado, que é como é consumido, o que é consumido, que isso daí também era direcionado, segundo especulações, não sou eu que estou falando, segundo especulações, que lá era utilizado de uma forma e no Ocidente se especulava de que estavam se jogando besteira realmente para deixar o povo meio bitolado, usando o TikTok de uma maneira totalmente aleatória, como forfã, somente forfã, e para aparecer e para virar estrela assim repentina, como é que chamam? É, as celebridades instantâneas, né, que a gente chama, né? Celebridade instantânea, aquele cara que aparece do nada, vamos ver o celebridade.
tem essa pegada. E tem a segunda pegada, que é os Estados Unidos, no Congresso, está muito em cima do TikTok, dizendo: vem cá, olha só, tudo que vocês estão fazendo com o TikTok, vocês estão tendo acesso a muitas informações, coisas que vocês não deveriam, e eu quero que você me explique. E aí vem a Pinduoduo, faz uma besteira dessa e deixa todo mundo ficar sabendo. Eu fico imaginando a cabeça do cara do TikTok. O cara do TikTok deve ter ligado para esse cara do Pinduoduo e falou: meu amigo, o que você está Tá fazendo aí, louco, cara? tá louco. Agora, falando de especulação, né? Então teve a. Na verdade, não foi nem especulação, foi lá provado também que os aplicativos lá na Copa do Mundo, né, que o governo disponibilizava tanto para o evento como para o negócio da Covid, né? Dubai, né? Dubai, né? Era Dubai. 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 Sim, foi Dubai. Então, também tinham acessos assim extras, né? Ou seja, mais Não, do Dubai, que Emirados Árabes. a Emirados Árabes, mais do que deveria ter tido de acesso para fazer a função dele, né? Então, e aí e a pessoa para entrar, né? O torcedor lá que foi assistir a Copa, para entrar no país, ele tinha que aceitar o aplicativo do governo, que tinha muito acesso. Teve também aquela velha história que eu não consegui uma prova disso, né? Que quando teve os Jogos de Inverno na Rússia, o governo americano mandou os atletas que retornaram da Rússia jogar fora o celular, né? E deram um novo, né? Por causa Hum. também dos apps. É, Mas, é uma discussão sobre, na verdade, sobre arquitetura de segurança de sistema cara, operacional de smartphone, né? vamos lá. Uma das coisas que a gente tem discutido, eu tive uma discussão alguns dias com alguns CISOs. Quando a gente fala de confiança zero, a gente tem que levar em consideração o pilar do CISA. Verificação do usuário, dispositivo, rede, o que inclui a cloud, a parte de aplicação e a parte de dados. São cinco pilares fundamentais. Todo mundo se preocupa muito com a parte de usuário. Usuário, por usuário isso, múltiplo fator de autenticação, etc, etc, etc. E esquece dessa praga aqui, ó. Isso aqui é uma beleza pra gente, é uma maravilha. A gente está sempre conectado, a gente está sempre se divertindo, está falando com as pessoas. Ajudou bastante no período da pandemia, muita gente a se falar, a se ver. Tava quilômetros de distância, eu não poderia sair, sei lá, de carro pela rua para poder visitar a família porque tinha medo do vírus, etc, etc. Então ajudou bastante. Mas quando você quer fazer uma reunião onde você não quer que nada seja escutado ou que realmente é alguma coisa crítica, isso eu já tenho visto algumas empresas fazendo isso. Existe uma caixa, isso principalmente no meio militar. Marcelo sabe do que eu estou dizendo. Existe uma caixa que para você entrar, por exemplo, num data center de algum centro militar no Brasil, você tem que deixar teu celular do lado de fora. Você pega uma caixinha com uma chavinha, vai lá, bota teu celular, bota os equipamentos ali, acabou. É isso. Então, assim, cara, é uma maravilha, mas tem esse lado. As empresas, elas abusam, às vezes, do que elas podem fazer com relação ao uso ou mau uso dos aplicativos. A empresa Pinduoduo aí, cara, errou na mão. Sem engenheiros para. Sem engenheiros, Marcelo, pô, eu vou te falar, tem empresa de segurança que não tem 100 engenheiros para fazer pesquisa, cara. Porra, não Ele é chegou uma. a 50 vulnerabilidades, né? E você falou, ou seja, tem empresas de segurança que não conseguem mapear 50 vulnerabilidades no Porra, Android, né? É, o negócio não foi um negócio profissional que os caras fizeram. Foi assim, tipo, vamos, monta aí o. Os caras sabiam o que estavam fazendo. tanto que começaram em cidade pequena, para depois em cidade grande, testaram. Exato. Não foi foi uma coisa. Tem pesquisadores, 50 vulnerabilidades, gerentes de projeto, diretor. Meu amigo, tem empresa de segurança que não tem isso. Eu quero saber aqui, por exemplo, no Brasil, quantas empresas têm 100 pessoas trabalhando em pesquisa voltada à segurança para descoberta de vulnerabilidade? Eu acredito aí, vai. Uma. Se tiver duas, Sei, se viu? tiver.
Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Isso, é, não Mas sei, né? 100 pessoas dedicadas a encontrar vulnerabilidade, encontrarem 50 vulnerabilidades, não importa em quanto tempo, mas foram encontradas 50 vulnerabilidades e foram utilizadas durante o aplicativo durante um bom período de tempo. Não se sabe quanto tempo isso daí foi utilizado. Se estima que isso daí tenha começado na pandemia. Se estima que isso tenha Pode ter começado na começado aí. pandemia. É estimativa. A empresa é de 2015, faz sentido. Na pandemia, tá? Pega os caras aí que não estão fazendo nada, monta um time aqui, começa a pô, pesquisar aí. E eu vou te falar assim, cara. Chinês para encontrar vulnerabilidade, os caras não estão para trás, não, viu, cara? Antigamente a gente falava muito do russo, que, pô, russo era fera. Americano sempre achou, sempre foi considerado muito bom. Tem muito brasileiro muito bom também, mas assim, É chinês. o Brasil como Estado, ele não patrocina esse tipo de coisa, até onde eu sei. Estados Unidos, eles patrocinam, a gente sabe disso, isso é notório. O caso Snowden deixou isso, veio a público e deixou isso notório, Na coisa que não Rússia adianta. patrocina, na China patrocina, Coreia do Norte vive disso. Tem, China Coreia do Norte tem, Coreia do Norte também tem. Cara, assim, o pessoal joga pesado. Se você tem um estado que patrocina, você começa a ter mão de obra especializada, porque os caras veem como trabalhar para o governo como uma forma segura de ter um emprego, de ter uma qualidade de vida. Na Rússia, por exemplo, é um status você trabalhar para o governo. Na China, deve ser um negócio fora do normal, que a maioria do povo chinês é camponês, trabalha porra, na agricultura. Não pensa que assim, a China é gigante, é um monstro industrial. Não é bem isso. 70% a 80% da população da China ainda é camponês, é agricultor, trabalha com agronegócio ou alguma coisa parecida. Poucos trabalham, poucos que trabalham com tecnologia têm começado a dar boom porque teve essa abertura e começaram a ganhar mercado e tal. E aí vem. Assim, cara, eu vou falar. É, sei não, viu, Marcelo? Eu não baixo mais nada aqui eu agora, sabe o que eu estou fazendo? Eu aprendi um negócio aqui de automação, cara. Quem não conhece, procura aí depois o Luiz Barbosa, o Luiz Cabuloso. Ele tá com uns vídeos legais de como dar dica aí para proteger os teus celulares, celular iPhone, celular Android, etc. E tem um que ele mostrou que eu gostei bastante, que é a parte de automação que a gente às vezes esquece, né? E que tem como fazer bloqueio. Como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ah, do meu banco, né? Então, eu vou abrir aqui no meu banco, automaticamente ele já bloqueia. Tá vendo aqui a luzinha piscando, tentando reconhecer minha face? Isso é um atalho que eu criei. Então, na hora que eu clico no aplicativo do banco, ele já abre esse negócio e tenta reconhecer minha face para poder abrir e entrar no banco. Aí, beleza, abriu do banco. Aí do banco também tem o Face ID dele. Maravilha. Mas, por exemplo, o cara que está na rua, você está na controle rua. de tempo também. Tem aquele controle de tempo que pouca gente Tem, usa no iPhone. Eu uso no meu. exato. Eu uso. É, Né? você, por exemplo, você tá na rua pedindo Uber, pô, passa alguém, tu tá assim olhando, tal, distraidão. Passou alguém, carregou, cara, teu celular tá desbloqueado. E aí o cara pode ter acesso aqui, por exemplo, Amazon. Amazon não pede. O meu agora pede. Eu clico no Amazon, ele já bloqueou, ó, tentando reconhecer minha face. Eu boto minha face aqui, quando eu abro, já abre o Amazon. Porque são coisas que, se tiver aberto, o cara vai fazer compras na tua Amazon, vai abrir o teu iFood, vai abrir. Então começa a se preocupar. Uma outra coisa que eu fiz aqui também foi esse negócio aqui de bloquear para o cara não tirar a conta. Você vê que está aqui ao cinza escuro, eu não consigo desvincular. Isso é O cara. importante, porque o cara pode fazer compra na Apple utilizando o teu cartão que está registrado. Né? Na Exato. verdade, o cara vai lá e também altera a senha, ou seja, ele tem Não, acesso a algumas coisas da não é Apple. nem só isso. O cara vai lá e desvincula aquele celular do teu Desvincula, ID. mas está Então, com os teus dados de conta, aí ele vai exato. para o aplicativo e vai fazer compra e tal. Hum.
Então, assim, é, qualquer segurança é pouca hoje em dia. E a gente tem visto isso daí durante todas essas coisas que a gente tem falado. Essa do Pindudu aí, cara, pra mim foi assim, da semana pra mim, das mensagens que a gente trocou, daqueles tópicos que a gente colocou, esse daí pra mim é top de linha. O que que minha mensagem para vocês, para a gente encerrar, porque eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto, a gente pode até depois deixar o link aqui da matéria da CNN, ou se vocês procurarem Pindudu, Pinduo, vocês vão ver lá na CNN essa matéria, Pindudu. É, Meus comentários finais. Você principalmente que usa Android, tá? Android, para mim, é um dos sistemas operacionais por ser aberto, ser baseado no Linux, que foi baseado no Linux, a Google mesmo pegou o Linux e falou: vou transformar isso num sistema operacional para celular. Por ser baseado no Linux, ele é aberto. Todo mundo tem acesso a código-fonte, etc, etc. É, o que eu recomendo para vocês é todo cuidado é pouco. Não baixem qualquer coisa, porque no Brasil já teve um cara que ficou, tipo, milionário da noite pro dia, porque o cara criou três aplicativos, e esses três aplicativos o cara ficava lá em background, pegando o que você estava fazendo de Pix, ou ele mudava, ou ele pegava as informações e ele começava a transferir dinheiro. Então, assim, não baixe qualquer coisa, cara, mesmo que seja da loja oficial, tenha sempre atualizado seu Android, utiliza, cara, a pior coisa que tem é você utilizar Android em celular Xing Ling. Celular Xing Ling é aquele celular, cara, que não é um celular de primeira linha, que não é um celular bom, mas tem um Android. E Que aí a está com pessoa às vezes não. Android praticamente o Android Puro, original ali, né? Público, é. puro, sem nenhuma outra camada que esses grandes fabricantes colocam. Por exemplo, Samsung coloca, Motorola coloca, Huawei coloca, outros fabricantes também colocam. Então, assim, se você é usuário de Android, você tem que tomar certos cuidados. Se você é um usuário de iPhone, você também tem que tomar certos cuidados, entendeu? Se você for utilizar o seu celular para acessar coisas do seu trabalho, aí, meu amigo, é entregar totalmente a gerência do teu celular. Não tem você que é administrador, não tem meio termo. Não tem distinção de celular que a empresa dá para celular que o usuário tem. Não, não pode ter. A política tem que ser a mesma. Tem que ser rígida de ambos os lados para evitar certos vazamentos de informações e certas exposições que esses devices estão trazendo para dentro das empresas. Essa é a minha consideração. A gente não vai conseguir deixar de utilizar o celular, não vai parar. A gente vai continuar utilizando. Isso daí é a melhor, é a ferramenta que a gente mais usa no dia a dia. Você está em frente às vezes, o Marcel sabe disso. A gente às vezes está em frente ao computador, bateu uma mensagem, tu vai e olha no celular, tu não olha no computador. A verdade é essa, porque às vezes tu está fazendo uma apresentação, está preparando o artigo, tá no meio de uma reunião, tu não vai parar, virar e puta, não, tu vai olhar no celular, porque você tem quase a mesma coisa aqui às vezes. Então, essa é a minha consideração final para o dia de hoje, para o episódio de hoje. Marcelo, suas Então, cara, considerações. bem, você falou praticamente tudo aí. O celular, na verdade, se você vê aplicativo de banco, é muito mais rápido você fazer uma transferência no celular do que no computador, né? Então, uma coisa também, assim, quase todas esses apps, eles solicitam permissão. Então, também, quer dizer, tem que ter cuidado quando for instalar um app. Eu diria nunca instalar um app que não seja nas lojas oficiais, nunca em tempo algum, jamais. Mas mesmo instalando oficial, desconfia, olha, antes de dar o OK no negócio de permissão, olhar e realmente pensar se o que ele está pedindo permissão de acesso precisa para aquele app ou não, para aquela função daquele app ou não.
E aí É, eles, não, é melhor não está. Então você baixa um de ginástica, você baixou lá um que te ajuda a fazer ginástica, lá, por exemplo, ou corrida, né? Ou bicicleta. E aí ele pede permissões de acesso a tua tela, aos a contatos, tua até aos câmera. contatos. Você fala, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Tá? Então, na verdade, só precisa o mínimo. Então é isso, é só isso complementando aqui e tomar cuidado, né? É a coisa sempre, a gente tem que tomar cuidado, estar esperto e, E assim, e não, moral da e não ser história. cliente da Pinduoduo, né? Quando ela chegar. É, moral da história. Por mais que você tenha todos esses cuidados, se tiver alguém fazendo alguma coisa nefasta, entendeu? Como foi o caso da Pinduoduo, e aí depois a, Google, a loja da Google achou, não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Porque você tá lá, tipo, pô, é a mesma coisa se você baixasse. Seria para nós aqui, seria como se nós estivéssemos fazendo download do Amazon, do aplicativo da Amazon ou do iFood, e ele fizesse tipo exploração de vulnerabilidades nos celulares e tal. É mais ou menos isso que aconteceu na China, tá? Só para vocês terem mais ou menos essa ideia. É mais ou menos isso. Eu citei aqui esses apps, mas não tem nada a ver com esses apps. É a Pinduoduo que fez isso. Mas para comparativamente falando, você tem a Pinduoduo. Seria o que é a Amazon, do que é Submarino, do que é Mercado Livre, não sei, iFood entra aí nessa jogada também, mas não é de venda de tudo, é só de comida e outras coisas, mas pela popularidade dele na China, seria mais ou menos isso para o Brasil, para o nosso cenário. Então a gente tem que contar sempre com as regulamentações, tem que seguir as regulamentações. O órgão regulamentador ele tem que ter poder técnico para poder validar ou não se acontece alguma coisa, porque foi o que o cara falou, não adianta nada você não conhecer código, não conhecer nada malicioso. Eu posso esfregar na tua cara um código malicioso que você não vai entender. E o órgão regulador não vai ver. Ele não tem esse conhecimento. Entendeu? Então, assim, ainda não surgiu nada no Brasil. No Brasil, a gente, ao contrário, a gente tem visto um movimento muito grande de de todas as empresas que estão, sabe, que têm esses aplicativos que estão indo para, que começaram a jogar aplicativos e fomentar mais o uso deles, muito preocupado com a parte de atender LGPD, mudando o contrato de privacidade com relação ao que você está usando. Você pode ver que muita coisa mudou de versões anteriores à LGPD para as versões atuais. Dados que antigamente você passava, às vezes não são mais pedidos. Aplicativos de banco, dificilmente você vai pegar um aplicativo de banco tentando fazer alguma coisa maliciosa na sua máquina. Dificilmente. O que acontece é que às vezes eles conseguem criar fake apps se passando pelo aplicativo do banco. E aí, puta, E até aí, você tirar da loja. Cara, assim, eu não mas sei como é que é esse dificilmente vai negócio. ter esses apps nas lojas oficiais, né? Eu, Antigamente era um problema, hoje em dia eu não tenho mais essa visão, acho que não é tão um problema assim. Eu lembro que na Apple dificilmente você conseguia, cara, para você conseguir botar um aplicativo. Eu lembro disso porque eu criei um aplicativo bobo pra caramba, que era só para fazer cálculo de CIDR, né? De endereçamento de cálculo de netmask, de rede e tudo mais. Eu fiz um appzinho bobinho mesmo. Cara, o processo para você botar esse negócio na loja, mesmo se você fosse botar de graça, eu tava botando de graça. É um processo longo pra caramba que demora assim 2, 3 meses pra tu liberar o negócio. Quando tem você. checagem, você tem uma checagem absurda de De tudo, porque é a primeira vez que eu coloco, entendeu? Então eles costumam fazer isso. A Google melhorou bastante nos últimos anos, porque tinha muito problemas com a loja, né? Com a Google Store. Tinha muito problema com muito aplicativos falsos, muito aplicativo contendo malware, muito aplicativo contendo códigos maliciosos, etc, etc. E ela conseguiu, está conseguindo aí evitar algumas coisas. Então, assim, só para terminar o papo você pode tomar toda a precaução do mundo. Se alguém tiver má fé
No meio desse processo aí, não adianta nada de proteção que você tá ferrado. É simples assim. infelizmente. Mas é o Infelizmente. preço, preço, né, que a gente está pagando tecnologia. Isso não quer dizer que você. Não quer dizer que sim, que você também. Ah, então já que eu tô ferrado, deixa pra lá. Não, não é bem por aí. Não é porque você tá ferrado que você vai deixar pra lá, não. Você tá ferrado, mas tipo, pô, continua mantendo aí a pressão de segurança, seguindo, pô, duplo fator de autenticação, aciona todos eles se for possível. Evita SMS, tente buscar sempre algum aplicativo para você ter esse múltiplo fator de autenticação. Evita SMS, que SMS também é um negócio. SMS a gente vai falar outro dia, né? Porque muitas empresas, Tem o SimSwap, tem, porra, insistem no SMS, a gente já bateu o papo aqui no próximo Papo Reto. Bater um papo é, tem, difícil, né? tem, tem uns negócios aí que são miséria, miséria. Mas beleza, Marcelão. Cara, um prazer a gente voltar a se falar, saber que você tá bem, que tá todo mundo bem, aqui tudo correndo tranquilamente. Perfeito. Pessoal, você que está assistindo o vídeo aí, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, assina, liga as notificações, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário, diz aí sobre o que que você gostou, o que que você não Não gostou. gostou? Sugestões? Se sou sincero, eu gostei muito, muito daquele último episódio que a gente fez, que a gente falou de 3 temas e foi super divertido. Eu acho que a gente pode voltar a fazer, né? De novo, ter 3 tópicos assim, tratar 3 tópicos assim em meia hora e no final a gente ainda sair dando uma gargalhada boa, como foi o último. Que esse agora não tem como gargalhar, não, porque, cara, isso é muito feio. O que a empresa fez é feio demais. É feio demais, não dá pra rir. Isso é o tipo de coisa que você Estou aí não se. porque estou aí para achar que é desgraça É, demais. Mas é não se inacreditável. faz. Beleza, gente. Então é isso. Então, Um grande abraço, boa Marcelo. noite, pessoal. Boa noite e até a próxima.